Olha a gente de novo aqui, né? Como é que se diz? Gente, nem que pão quente, né? Como é que é? Figurinha carimbada. Gente, que nem pão quente. Quando eu era garota, tinha álbuns. Então, Da figurinha premiada, né? era mais difícil de encontrar. Sabe que eu ouvi isso no programa do Otávio Mesquita. O pessoal ia atrás da figurinha Carimbada, Uma vez a minha mãe era com o meu pai, né? Ela tinha uma padaria lá em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Lá no subúrbio, né? Do Rio de Janeiro, lá, ó. E acontece o seguinte, lá nós vendíamos figurinha e ganhava-se uma boneca. A mamãe conseguiu a figurinha carimbada e deu a boneca para Rosângela. Era uma boneca de várias carinhas. Você virava a hora das trinchas. Comenta só com ela. Ela ganhou acho que era Pupi, não sei se era Pupi, o que é o nome da boneca. Era um bebê. Ele era todo durinho, né? Eu vi. Só que mexe a cabeça. Eu já vi, né? Lá com ela? Então, isso saiu figurinha do álbum com figurinha carimbada. Pois é, né? Mas se a gente pegasse assim um fio condutor desse trabalho de hoje, qual seria? Olha, filha, eu não sei se seria o fio condutor, mas se você coloca isso como evolução, tudo bem, todos têm que pegar um bonde, né, de algum lugar. Aí então seria o princípio inteligente, né? Que o Arnaldo colocou uma coisa que eu achei interessante, até eu coloquei frisei com característica minha, que a viagem desde o princípio inteligente até o que somos nos dias de hoje, né? Isso, a caminho da consciência, o encontro de volta com a consciência. Sim, e vale a pena lembrarmos, né, que a evolução ela é infinita, ela não para no anjo, ela vai. Se Deus não parou de trabalhar, senão ele está evoluindo, né? Com certeza. E uma coisa que eu achei muito interessante também é uma reflexão que a questão, nós chamamos o princípio inteligente de átomo primitivo. E no caso, nós confundimos esse átomo como sendo o átomo físico. Então, ele coloca aqui, né, além e aquém da matéria. Então, o aquém da matéria, que seria abaixo da matéria, seriam as partículas subatômicas. Posso dar um palpite? Queria ver se eu encontro aqui, mas eu ainda não estou habilitada a encontrar na hora o que a gente quer falar. O Sebastião, no livro dele, ainda no primeiro capítulo, se não me engano, ele fala dessa necessidade do autoconhecimento, que ele vem desde da partícula primitiva ligado à mente, né, a parte mental. Eu achei isso desde o início, né, isso me fez lembrar isso, porque essa parte primitiva aqui trata-se de uma proposta de autoconhecimento que considera o percurso do princípio inteligente desde a primitiva manifestações da vida mental. Sim, a vida mental, que é o universo invisível, intangível e imponderável. Da mesma maneira que o macrocósmico é
indivisível, intangível, imponderável, o princípio inteligente também, né? E outra coisa, uma coisa que você me fez pensar e ouvir hoje do Sebastião, né? Deus seria o ser incriável, né? E no caso o verbo é a mente, né? O pensamento de Deus, que da onde ele expressa o psiquismo divino e de onde sai o pão da vida, que são os fascículos de luz, a mônada primordial. E essas mônadas, elas se transformam no amor, que é a matéria elementar, e aí ela vai se transformar nas forças sexuais, que são os fluidos universais, que elas vão se transformar na bioenergia, que é a força que gera, nutre e organiza e mantém a matéria física. E aí, no caso, essas estruturas, elas são, né, os princípios vitais, que são o princípio vital, o fluido vital e a energia vital. Essa energia vital, ela vai ser importante para como é que eu vou falar para você? Elas vão ser importantes para a formação dos átomos psíquicos. Que, primeiramente, a parte bio, ela vai estruturar o corpo, né? Depois eu tenho uma parte abaixo, o percepto, que ele vai registrar vai fazer parte da sensibilidade, e depois a parte que vai coordenar todas essas estruturas é chamada de intelecto, né? Inteligência e consciência. E essa consciência é que vai gera o evangelho de cada estrutura, que fala-se que cada estrutura tem o seu evangelho, a sua lei. E aí, no caso, nós podemos considerar que o que vem antes da matéria, ela é considerada partículas subatômicas, né? E aqueles que vão além da matéria são chamados de psiátomos, que nós até estamos trabalhando esse assunto. E eu acho muito interessante, né, porque ele fez a colocação da apresentação do livro do Sebastião sobre a ótica do Danilo Crisóstomo, que é um colaborador do Despertar da Consciência, e ele coloca como a pedra angular a pergunta de número 540 do Livro dos Espíritos. Então ele faz toda essa trajetória de uma forma reduzida, dizendo que o homem, o átomo primitivo, até a sua formação como homem, ele está numa escala de individualização. E aí depois ele vai fazendo uma escala de individuação, que é se tornar cada vez mais original, mais senhor de si, mais seguro, né, mais autônomo. E aí, no caso, uma das coisas que eu achei bastante importante nessa trajetória é a formação do pensamento contínuo, que a gente já até falou sobre isso. Você sabe o que é o pensamento contínuo? Eu sei, Pamela, eu orar e vigiar 24 horas por dia. Na prática, o que seria esse pensamento contínuo, em palavras mais... Manter o pensamento elevado, né? Não. O pensamento contínuo é mais do que isso. Você está com o pensamento elevado porque você está consciente das suas ações. Você coordena, você gerencia as suas ações. Isso que é o pensamento contínuo.
Quando você já consegue gerenciar os seus pensamentos. Gerenciar os seus pensamentos, as suas ações, os seus hábitos, tudo. Entendi? Você não... Porque aí, no caso, ele falou muito do demônio, né? Que o demônio é o anjo caído, né? Que fala-se tanto nisso. Simplesmente o pré-luminal no início da sua trajetória. Então, são figuras assim, naturais da transição do homem até do animal ao homem. E aí, no caso, esse anjo, né, ele está iniciando a sua trajetória. E no caso, cada reino, cada estrutura, ela é importante no processo da sua busca interna, né? Quando eu estou o Arnaldo ele enfatizou muito a parte do átomo físico, né? Ainda mais quando ele fala do Leon Denis, quando ele diz que o homem dorme no mineral, né? Acorda sonha no vegetal, acorda no nominal, né? E depois deslancha no angelical. Então, desperta no angelical. Então, no caso, quando nós atingimos a posição de anjos, nós trabalhamos já com a intuição. Nós somos, desculpa a expressão que eu vou usar, almas conscienciais. Nós estamos a nível de consciência. Eu diria que tudo isso está relacionado, né, como acabamos de falar agora há pouco, né, esse autodescobrimento, né, isso. Que para nós ainda está sendo uma coisa assim, novidade, né, porque nós não estudávamos a ponto de estarmos despertos. Mas isso tudo é cabível, porque se você tem que entrar numa carvoaria, né, do carvão, se você já estivesse com um terninho ou a roupa nupcial, você estaria empretecendo esta roupa, né? Da mesma forma, o Sebastião se lembra de um debate que a gente teve com ele? Foi. E ele falou para mim que para eu mesmo tendo um certo nível de estudo, eu deveria ter uma roupa de couro para não machucar no meu corpo. Quando você fosse lidar com gado. Com gado, isso. E aí, no caso, a mesma coisa é a consciência. Ela precisa da parceria da mente para ela se vestir e ir para o embate do mundo físico. Que se não fosse a mente a gente não existiria, né? Não existiria. Mas acontece o seguinte, é muito interessante essa colocação, porque todos nós estamos em busca da felicidade plena, né? Sim. Aí, só que eu vou te dizer uma coisa. Só deixa eu terminar. Ele fala de uma coisa que eu entro em controvérsia, né? É a perfeição relativa. Mas por que perfeição relativa? Não é só ele que fala. Eu não aceito muito essa perfeição relativa. Se você vai saiu em viagem do psiquismo divino, está caminhando anjos, querubins, arcanjos, então não é perfeição relativa, é perfeição dentro das suas faixas vibracionais. Porque a gente imagina que haja um teto. E aí, no caso, não existe esse teto. Então, é uma coisa que eu achei muito interessante. Você vai criando, porque, no caso, vamos dizer, a nível de individualidade de pessoa, vamos dizer que a última escala seja Jesus. Mas só que existem outras escalas
que a gente não conhece ainda. Então, Jesus falou, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E, Se Deus trabalha, está em progresso, Jesus trabalha, está e em uma progresso. outra coisa também. E nós caminhamos com Ele porque estamos no corpo do Cristo. Aí uma outra coisa também que ele falou não, isso é falado, é como se Deus, né, estivesse fora, mas nós estamos em Deus, e isso aí é plausível, porque nós consideramos Deus a força criadora, e não exatamente a criação. Quando ele fala amar ao próximo e a si mesmo, eu acho que ele caracteriza aí que o próximo está dentro do si mesmo. Isso aí o Sirley já fala. Que o próximo somos nós mesmos. Então, quando ele fala amar o próximo como a si mesmo, então quer dizer o próximo está dentro de nós, porque senão nós não poderíamos nos aproximar do outro. E o Arnaldo falou de certa forma isso. Sim, foi ele que falou. Amor ao próximo e a si mesmo. Para nós aprendermos, que nós temos que nos aprender a amar ao próximo e a si mesmo, ele colocou. Então eu acrescentei que esse si mesmo caracteriza o próximo. No caso, mudando um pouco de assunto, você sabe o que é tactismo? Não. O tactismo, ele é como... isso aí pra mim é palavrinha antiga. Tactismo é o tato no sentido da sensibilidade. Vamos dizer, eu já ouvi falar em quimiotactismo, ou seja, são sensores químicos, vamos supor. Mas o Arnaldo falou em sensores do corpo. Sim, mas existe o quimiotactismo. Isso são... Mas ele não falou em tactismo. Falou em tactismo. Eu não ouvi. Falou em tactismo. Que o tactismo... Ela falou essa palavra? Falou. Eu não ouvi. Da bactéria. Até que ele falou da mão. Que a gente tá acostumado a ouvir. Foi na hora que ele falou que cada célula tem um sensor. Isso. E aí, no caso, os organismos mais ínfimos, né, e menos experientes, por exemplo, ele não tem um sistema sensório desenvolvido, né, porque ele fala que na sensibilidade ele trabalha já o tactismo, essa questão do tato, né? Porque ele coloca a sensibilidade de cada reino até chegar no homem, né? Então o tactismo é essa direção. E o quimiotactismo... É a direção? Repete para mim. Oi? Tactismo é a direção sensória. Por exemplo, o peixe abissal, ele não tem a visão, mas ele tem receptores químicos que vão direcioná-lo. Muito legal. Então quer dizer, isso você está falando, caracteriza que ninguém está só. Verdade. Porque você vê, ele pode não enxergar, mas ele tem o tato, né? O tactismo. Como nós temos o ser humano que não enxerga, no entanto, também ele trabalha essas percepções menores, né? E aí, no caso, nós temos também... O que eu achei interessante também, Pamela, é quando ele fala bater a porta de Jesus. Você sabe o que eu lembrei? Pergunto para você, o que seria essa porta do coração de Jesus? Olha, Pamela, o que eu percebi é o seguinte, que a gente fala, bateis, né, na porta, acontece o seguinte... Já sei.
E quando você fala e que você pensa que é uma porta comum, né? É a mente. Ir até a mente. É fazer esse mergulho. E outra coisa, ele falou do despertar o Cristo interno, me lembrou, sabe o quê? Não. A passagem de Jesus quando ele acalma as águas. Ou seja, na verdade, ele me fez lembrar que Jesus não estava dormindo. Na verdade, nós é que estávamos dormindo, estávamos inconscientes, e a partir do sofrimento, não seria sofrimento, mas daquela adversidade, daquela dor, trouxe o agitar das águas, o desequilíbrio emocional, e aí ele foi até a mente, ele se interiorizou, foi até a mente e despertou o Cristo interno nele. Ou seja, não é o Cristo interno que despertou, mas o despertar da consciência alma encarnada. Eu achei interessante nessa continuação, né, que ele fala bater a porta de Jesus, que ela se abrirá e você encontrará apoio. Quer dizer, você estará sendo consolado da mesma forma que o ladrão que pediu, e ele falou: hoje mesmo você estará comigo no reino dos céus, não é isso? Mas sabe o que é o reino dos céus? Sim. Eu entendi que seria a própria mente. Porque... é o lado espiritual, né? Não exatamente. Alguém falou e eu não guardei. Porque é o seguinte, maninha, nós estamos muito acostumados a pensar como personalidades. Mas nós estamos aprendendo a pensar como espírito. E eu agora, pensando muito bem, esse é o objetivo do nosso grupo. Se nós aprendermos a pensar como espíritos, a sermos espíritos, e não a sair do pensamento da personalidade, para pensarmos e sermos como espíritos. Tá, então eu vou te dizer uma coisa. Posso continuar? Pode. Então, quando a gente fala em paz de consciência, nós estamos trabalhando ainda dentro do mundo mental. E nós devemos transpor o mundo mental e adentrar no mundo da consciência. Tá. Então eu diria, para complementar, isso aí é uma visão minha, né? Chegou. Acontece o seguinte, nesse autodescobrimento, quando você sai de você, para você saber, né, da onde você veio, né, o que você vai fazer, para onde você vai, você já saiu de ser matéria para adentrar o mundo do espírito. Do mundo do espírito. Certo. Mas só que o mundo do espírito, ele tem certas gradações. Sim, eu não estou dizendo que não. No caso, por exemplo, quando você fala em consciência, a consciência vai doer, né? É porque, na verdade, você ainda está no mundo periférico. E quando você fala em paz de consciência, você ainda está no mundo periférico. Mas quando você se torna a própria consciência, aí sim. Você falou do estágio, claro. O autodescobrimento e a autoiluminação, que é o que a doutrina nos oferece, são estágios completamente diferentes. O autodescobrimento ainda está no início, no segundo degrau. E a autoiluminação
É quando você já se torna a própria consciência. Olha, eu falo que isso está no livro do Sebastião. Ele fala da oferta que a doutrina espírita nos faz. Eu ainda não estou classificando, tá? As nossas passagens evolucionais. Eu estou falando o que a doutrina dos espíritos nos oferece para sairmos do ser material para entrar no ser espiritual. Bastante interessante. Eu acho que tem mais alguma coisa que a gente pode... Não, só isso. Então, agradecendo. Boa noite. Achei muito interessante também.